Olá pessoal, então para a gente começar a nossa disciplina, o primeiro tópico é genômica funcional, tá? Os slides estão em inglês, tá? Para facilitar quem fala inglês, mas vou falar em português mesmo, ok? Então, para a gente iniciar, nossa disciplina é sobre metabolomica, né? Então, nós vamos falar sobre, basicamente, metabólitos, tá? Só que não há como falar de metabólito sem falar de como ele é sintetizado, né? Por exemplo, depende fundamentalmente de enzimas, tá? Então, para quem já fez enzimas ou biologia molecular, sabe que existe o que a gente chama de dogma central da biologia molecular, que é a informação genética contida no DNA é passada por RNA, passada para as proteínas e depois finalmente nos metabólitos. E para isso a gente tem as chamadas ômicas, né, que são ferramentas de análise em larga escala, que objetiva analisar a genômica, né, a genomics, a transcriptômica analisa a expressão do gene a nível de RNA, a proteômica analisa a expressão gênica a nível de proteínas, e a metabolômica, que é o tópico principal da nossa disciplina, analisa o conteúdo ou os fluxos metabólicos. Tá? Então, dentro dessa perspectiva do dogma central da biologia molecular, nós vamos falar lá da parte mais próxima do fenótipo, que é metabolômica. Tá? Bom, de onde inicia a genômica funcional? E por que eu estou passando genômica funcional? Porque a metabolômica, uma das finalidades dela, para que a gente usa metabolômica? Uma das coisas é descobrir a função dos genes, tá? Então, que é a genômica funcional. Então, em 2000, mais ou menos, nós tivemos um boom de sequenciamento de genomas, por exemplo, de humanos e de araptópicos, de acordo com o avanço tecnológico das máquinas de sequenciamento, né? Mas o que se obteve nessa época, o que é essa sopinha de letras, né, esses nucleotídeos, e a partir daí que se inicia a busca para entender o que significa essas letras, né? Ou seja, onde começa um gene, o que é um gene, o que são intros, o que são exons, o que é splicing alternativo e como o ambiente regula todos esse tipo de características que estão intrínsecas ao genoma, tá? Por que se iniciou, após o sequenciamento de genoma, a gente tem uma nova fase que é o objetivo de buscar a função dos genes. Por quê? Porque de 42% dos genes incluídos nesse sequenciamento inicial, 42% nós não sabíamos a função deles. Tá? E desses dos genes anotados e dos genes predictos, essa porcentagem aumenta para quase 60%. Tá? Ou seja, por volta dos anos 2000, todos os organismos que foram sequenciados, não só humanos e araptópicos, mas o boom de sequenciamento de genomas hoje é gigantesco, né? Se sequencia muito rapidamente. Mas o que se tem, assim que você sequencia o genoma, nós não sabemos quase nada do genoma. Né? Muita coisa que está lá no genoma a gente não sabe. Então, a partir daí que se cria essa noção de genômica funcional, ou seja, vamos, a partir daqui, identificar a função dos genes para que a gente possa entender o organismo como um todo. Tá? Então, esse aqui é um trabalho que eu vou disponibilizar para vocês terem uma noção do que foi esse projeto 2010. Né? Após 2 simpósios nos Estados Unidos, eles escreveram, né, um report, um relatório desses simpósios, denominado como o Projeto 2010. Tá? Então, em 2000, após o sequenciamento do genoma, eles previam, né, que em 2010 eles teriam já a função, por exemplo, de todos os genes conhecidos. Mas, hoje, 10 anos depois, ao possível final desse projeto, nós não temos ainda todos os genes conhecidos. Grande porcentagem, é claro que aquela porcentagem reduziu bastante, porque muitos grupos de pesquisa ao redor do mundo estão trabalhando para identificar a função dos genes, mas ainda a gente não sabe a função de todos eles nos organismos modelo, quiçá em organismos não modelos. Tá?
Então depois vocês dão uma lidinha nesse artigo, é bem interessante, é bem simplesinho. Só para dar um exemplo, esse aqui é um paper de 2003. Na época se utilizava a técnica de microarranjo, né, para identificar, para analisar a expressão de genes, né? Então aqui são expressão de genes específicos de célula guarda e aqui expressão de genes específicos de células mesofílicas. Veja que a maior fatia da pizza é de genes desconhecidos, né? Então 2003, após 3 anos já do sequenciamento do genoma, cerca de 30% dos genes ainda de Arabidopsis ainda a gente não sabia a função deles. Então, de maneira bem simples e clara, o que é genômica funcional? Descobrir a função dos genes. Tá? Isso não quer dizer que, por exemplo, que todos os genes que estão classificados aqui como metabolismo, a gente sabe a função dele, não é isso. Né? Então, 17,7% dos genes são de metabolismo, mas a gente não sabe também a função deles. 30% são genes que a gente não sabe nada. Tá? Não sabia, né? Essa porcentagem aqui diminuiu, mas ainda assim é bem alta. E o que se usa para identificar a função de gene? Quais são as principais estratégias? A principal dela, genética reversa. Tá? O que é isso? Você nocautear um gene e a partir dali você identificar o que foi alterado na planta, né? O que foi alterado no organismo. Isso é uma estratégia não só para plantas. E depois surge, a partir do que a gente tem o genoma sequenciado, a gente tem transcriptômica e proteômica, o avanço delas, né, porque dependia na época do genoma sequenciado. E também em 2004, mais ou menos, você tem o surgimento da metabolômica. Né? Então 2003, 2004 foi onde se começou a fazer análises metabólicas em larga escala via espectrometria de massas, por exemplo. E junto vem a bioinformática, vem a biologia computacional e a biologia de sistema, que é para entender toda essa informação. Tá? Então, à medida que a gente tem tudo isso aqui de informação, 39.114 genes preditos. Né? Como é que a gente vai avaliar isso com as nossas ferramentas antigas? Né? Por isso que surgiu a bioinformática e a biologia computacional para ajudar a entender como é que funciona um organismo. Tá? Então, como é que funciona a genética reversa? Para mim, ela é a principal ferramenta, tá, para a genômica funcional. Há controvérsias, é claro, isso é opinião, mas para mim, a melhor forma de você avaliar a função de um gene é você manipulando a atividade dele, né, manipulando a expressão dele. Como é que se fazia antes? Você tinha um fenótipo, você sequenciava ele e aí você tinha o genótipo. Ou seja, você tem uma planta que cresce muito, eu quero saber por que ela tem esse fenótipo. Então eu sequenciava o DNA e aí eu tinha o genótipo. Tá? O que é a genética reversa? Você muda o genótipo através de várias técnicas. Hoje a gente tem a CRISPR-Cas, que é a mais atual, e aí você analisa o fenótipo. Tá? Então você muda um gene específico, muda 2 genes específicos, ou 3 genes, ou 5, 8, e você avalia qual é o fenótipo. Ou seja, aquele gene está relacionado com aquele fenótipo. É claro que tem os efeitos pleotrópicos, mas um estudo de biologia molecular bem feito, você elimina qualquer tipo de evidência que possa ser um efeito pleotrópico e não necessariamente da sua mutação, tá? Ou da alteração do gene. Tá? Então essa é a característica principal da genética reversa. Muda o genótipo e avalia o fenótipo. Tá? Bom, e a partir daí você tem o estabelecimento e o surgimento de vários organismos modelos. Tá? Então, rato, organismo modelo para mamífero, drosófila para insetos, aqui C. elegans para nematóides. E aqui listei alguns modelos, vamos dizer assim, que eu considero como modelos para os seres humanos. Eu creio que vocês conheçam algum deles, a gente vai discutir sobre isso lá no fórum. E o modelo principal de plantas é Arabidopsis, né? Então essa plantinha muito pequena, né? uma planta com várias particularidades que fez com que ela fosse o principal modelo de plantas. Tá? Então a questão é, por que se usa tanto Arabidopsis? Né? Então vários ecofisiologistas criticavam no começo por que a gente usa Arabidopsis? A gente não come Arabidopsis, ninguém come Arabidopsis, né? Por que a gente usa essa planta como modelo?
tem poderia aqui dar inúmeros relatos de por que a Arabidopsis é o modelo, né? Mas os principais são, ela tem um genoma muito pequeno, tá? Então é fácil de sequenciar e fácil de entender ele, relativamente, tá? Falando com plantas que têm genomas mais complexos. O ciclo de vida é extremamente curto, então você tem plantas, sementes a cada 2, 3 meses, tá? Dependendo da condição que você cresce. Então você consegue fazer experimentos muito rápidos, ao longo de um ano você pode ter 3, 4 gerações, dependendo da sua condição de crescimento. Se produz muita semente, muita semente mesmo. Uma sílicazinha de Arabidopsis contém muitas sementes, e são sementes fáceis de germinar, não são sementes que têm muito problema, basta você colocar 24 horas, 48 horas embebida em geladeira, você quebra a dormência e germina rapidamente, então é um modelo para germinação de semente também. E talvez a característica mais, a principal característica do porquê que a Arabidopsis é uma planta modelo é que ela é facilmente transformável, tá? Então, você transformando as bactérias que vão transformar a planta, você consegue inúmeros exemplares de plantas geneticamente transformadas. Então, o método que se foi criado é extremamente fácil, tá? E a Arabidopsis, a gente costuma brincar que se você espirrar perto dela e ela estiver florescendo na época da meiose certa, você transforma a Arabidopsis, porque é muito fácil, mas isso obviamente é uma brincadeira, tá? É fácil de cruzar mutantes, ou seja, você tem dois mutantes, você pode cruzar eles e obter um duplo mutante. Eu coloquei entre aspas porque não é tão fácil assim, mas é muito mais fácil do que outras plantas, tá? Então, relativamente é fácil de cruzar mutantes. E hoje nós temos aquele projeto de 2010, um dos objetivos dele era criar um banco de mutantes, que é o banco que a gente chama de Salk, né? Que é do Instituto La Jolla da Califórnia. Então, hoje, se você tem interesse em trabalhar com algum mutante, você compra. Custa, acho que, $10. Você pede, a semente chega no seu laboratório. Tá? Então, existe essa facilidade porque ela é fácil de transformar e fizeram um banco para quase todos os genes de Arabidopsis. Hoje existem vários bancos, não só esse, tá? E como é que funciona a tal da genética reversa? Então, por exemplo, aqui você tem uma planta que a gente chama de WT, que é Wild Type, então, ou seja, é uma planta selvagem que não foi transformada. E você tem uma planta super expressando esse gene. Então veja que na mesma idade essa planta aqui já floresceu faz tempo e essa aqui ainda não, né? Ou seja, esse gene aqui hoje a gente sabe que é um gene envolvido com florescimento, bem estabelecido, mas a primeira evidência que a gente teve foi essa. Você superexpressando ele, você acelera o florescimento, tá? Então, isso é genética reversa. Você altera a expressão de um gene e analisa o fenótipo. O que mudou? Mudou a forma da folha, mudou o time, o tempo de florescimento, mudou a taxa fotossintética, mudou a taxa de condutância estomática, respiratória. Você analisa o fenótipo e vê qual é a função daquele gene, tá? Por exemplo, né, a parte de cruzamento, então isso aqui só para vocês entenderem a que ponto a gente pode chegar. Aqui a gente tem a planta selvagem, aqui a gente tem um quíntuplo mutant, ou seja, você tem uma planta que tem knockout para 5 genes dessa família GES, e aqui um mutante triplo para essa família MYC, né, que são fatores de transcrição. E se você cruzar esse com esse, você obviamente obtém uma planta com 8 genes mutados. Tá? Então, se você tem um simples, você cruza com mais outro mutante simples, você tem um duplo. Aí cruza com mais um, você tem um triplo, e assim por diante. Tá? Então, a reversa genética ela não tem limites. Né? Você consegue cruzar com várias outras plantas e analisar o fenótipo. E o interessante de notar é que você está reduzindo ou eliminando a expressão de 8 genes, e a planta, veja aqui que ela ainda está florescendo. Né? Ou seja, esses genes não são essenciais, eles são importantes para alguma coisa, mas não são essenciais. Tá? Então, a genética reversa tem essa possibilidade de te dar a noção o que é essencial, o que é importante e para que eles são importantes. Tá? Bom, em relação à transformação de Arabidopsis, o que você faz? Normalmente a gente cresce plantas dessa forma aqui, com várias plantas no mesmo vaso.
à medida que ela está nesse ponto de florescimento, você pega e mergulha ela, aqui, acho que cortou a foto aqui, você mergulha ela numa solução que tem bactérias transformadas com o seu gene de interesse. Então, na verdade, você não transforma a planta, você transforma a bactéria. Você transforma a bactéria e aí você mergulha a planta que está nessa condição aqui, nessa solução. Essas bactérias estão silenciadas para a sua patogenicidade, ou seja, elas não vão causar tão mal para a planta, tá? E depois você produz as sementes e seleciona no meio com um antibiótico de resistência. Aí você tem, por exemplo, aqui você tem várias sementes que germinaram, mas não conseguiram crescer, e essas aqui que conseguiram crescer são as plantas transgênicas. Tá? Então, a partir do momento que você conseguiu transformar a bactéria, você consegue transformar a Arabidopsis facilmente. Tá? E veja que cada sílicazinha aqui tem, sei lá, umas 20 sementes. Então, o número de sementes produzida por Arabidopsis é gigantesco. Aqui um exemplo, por exemplo, de se você quer pedir um mutante, isso aqui é aquele banco Salk que eu falei, né, lá da Califórnia, e você tem lá mais ou menos 22 mil mutantes. Eu acho que esse número está um pouco desatualizado, pode ser que tenha aumentado. Tá? Então o que você faz? Você precisa só da identificação do gene, que é esse que a gente chama assim, de TAIR, T-A-I-R, tá? Você jogando nesse site aqui, tudo que está aqui no meio, ó, são mutantes para esse gene. Tá? Então, em verde é um banco, em rosa é outro, em roxo é outro. Então, você tem vários bancos de mutantes, não só esse da Califórnia, mas o Gabi, por exemplo, é um outro banco bem importante. E você simplesmente clica aqui e pede o seu mutante. Né? Compra rapidamente, faz o seu cadastro rapidinho, sem burocracia, sem nada. E o Instituto da Califórnia manda para você as sementes. Então, é bem fácil, se você tem interesse. Mesmo que o seu projeto não é de Arabidopsis, se você trabalha com, sei lá, soja, e você quer testar um determinado gene, se está relacionado ao fenótipo que você está observando na sua planta, você pode usar Arabidopsis também. Né? Então você pega esse gene, pede um mutante e tenta analisar se o fenótipo que tem desse mutante condiz com o fenótipo que você está observando na soja do seu experimento. Tá? Então, é possível usar Arabidopsis mesmo que o seu projeto não seja principalmente com ela, tá? Seja com outra planta. Uma outra vantagem de se usar Arabidopsis é porque é uma planta extremamente pequena. Tá? Então aqui cada pontinho verde aqui é uma planta, você vê que é uma sala não tão grande. Você imagina o número de plantas que você consegue analisar nessas plataformas baseadas em robô. Por que é baseado em robô? Isso aqui é como se fosse um mini PAN, ou um PAN, né, que analisa a etapa fotoquímica da fotossíntese, e ele passa aqui escaneando essas plantas e vai para cá, e vai para lá, e vai para cá, e vai para lá, e no final você tem uma grande quantidade de dados para uma enorme população de plantas. Né? Se você for fazer isso aqui com uma planta, uma herbácea, por exemplo, você vai ter que ter uma casa de vegetação gigantesca. Tá? Aqui a mesma coisa, você pode analisar também aqui a taxa da contagem estomática, a abertura estomática, a temperatura da folha, assim por diante. E aqui é, por exemplo, uma balança que está medindo todas as plantas individualmente. Né? Então, essas plataformas baseadas em robôs permitem a análise de um grande número de plantas ao mesmo tempo. E isso não seria possível, é claro que tem casas de vegetação já baseadas em robô para análise de milho, de arroz, mas o espaço que é necessário é muito maior do que o espaço necessário para Arabidopsis. Mas à medida que nós fomos avançando no conhecimento, nós percebemos que nem tudo de Arabidopsis pode ser passado para todas as outras culturas agrícolas, por exemplo. Né? Então começaram a surgir outros modelos. Então tomate, tabaco, arroz, cetárea. Cetárea é uma espécie C4 que é facilmente também transformável relativamente a outras, por exemplo, milho e cana. Então cetárea tem sido bastante utilizada como modelo para plantas C4. Tá? Tem um gênero que é bem interessante, que se chama Flavéria, que nesse gênero possui planta C3, planta C3, C4 e planta C4. Então esse gênero tem sido muito utilizado para entender a evolução do metabolismo C4. Tá? Então é uma planta
bastante interessante de se investigar. E existem também essas plantas que a gente chama de plantas ressurreição, que são plantas que aparentemente morrem numa condição de extrema seca, mas à medida que você irriga, isso aqui é a mesma planta, tá? Ela foi irrigada e ela está aqui nessa condição aqui verdinha, porque ela, vamos dizer assim, se ressuscitou, tá? Então são plantas que toleram, por exemplo, plantas de tomate numa condição de déficit hídrico toleram no máximo ali menos 1,5 menos 1,5 megapascal. Essas plantas aqui podem chegar a menos 30, tá? Então, e mesmo assim não morrem, elas ressuscitam, né? Então são plantas modelo para entender a tolerância seca. E você tem modelos para plantas lenhosas, plantas agrícolas, soja, trigo, cana, milho, né, eucaliptos, pópulos. Então, hoje você tem várias plantas, porque hoje, ao contrário do início, né, do século, hoje é fácil sequenciar genoma e fazer o transcriptoma, e barato. Tá? Então, não tem problema mais de bioinformata, não tem mais problema de máquina, não tem problema mais de dinheiro. Fazer transcriptoma e fazer genoma é fácil, várias companhias privadas fazem por um preço bem acessível. Tá? Então hoje qualquer planta pode se tornar modelo à medida que seja importante, né, ou tenha alguma vantagem sobre outras plantas que já são modelo. Tá? Bom, para você, uma das características que surgiram diante da necessidade de determinar a função dos genes são as ômicas, né? Então, o que são ômicas? São plataformas de análise em larga escala. Então, orfeômicas, está analisando as orfes, epigenômica, epigenética, proteômica, fosfoproteômica, transcriptômica e assim por diante. Então, isso aqui são um pequeno número de ômicas que existem. Existem infinitos nomes ômicas, né? Então, hoje existem várias plataformas ômicas de análise. Mas as principais são proteômica, transcriptômica, genômica e metabolômica. Tá? Então, essas são, de longe, as principais. Então, e dentro da metabolômica, você pode ter, por exemplo, lipidômicos e fluxômicos. Lipidômicos vai avaliar lipídios e fluxômicos os fluxos metabólicos. Tá? Dentro da proteômica, você tem a fosfoproteômica. Você tem a redoxproteômica. Tá? Então, elas têm subdivisões também dentro dela, dentro dessas big áreas, né? Dessas grandes áreas, vamos dizer assim. Então, a primeira noção que a gente tem de usar essas ômicas é o que temos nas plantas. Né? Uma das primeiras perguntas era quantas proteínas tem, quantos genes tem e quantos deles são essenciais para o organismo. Tá? Então, por exemplo, dentro do proteoma total de Arabidopsis, nós temos aqui uma quantidade bem grande de enzimas e transportadores. Então, enzimas aqui mais quase 11 mil e 1.083 transportadores. E na época, né, você tinha mais da metade não caracterizado. Tá? Então, ou seja, você tem 11 mil proteínas, mas quase 7 mil delas não são caracterizadas. Né? Não eram. Né? Hoje esse número provavelmente aumentou. E dessas 7 mil, você tem aqui que 3.456 não tem homólogo em micróbios, ou seja, em micro-organismos. Ou seja, aparentemente são proteínas não exclusivas de plantas, mas que não têm em micro-organismos, ou seja, pode ter funções específicas para plantas. E você tem 3.480 que tem homólogo, ou seja, tem proteínas nos micro-organismos que têm função parecida. Tá? Esse ano saiu um paper que eu vou disponibilizar para vocês também, esse artigo aqui da Nature, que é um mapa assim, global e completíssimo sobre proteoma. Tá? Então esse paper aqui é magnífico, é bem complexo porque é muito longo, muitos autores, muitos grupos envolvidos, que foi refazer o proteoma baseado nos espectrometria de massas que a gente tem disponível hoje em dia. Tá? Bom, à medida que você vai tendo essas ômicas, hoje nós temos o que a gente chama de phenomics. Tá?
E à medida que foi surgindo uma característica que é comum a todas essas ômicas é a enorme quantidade de dados que você gera. Tá? Então, à medida que você vai gerando muitos dados, você começou a ter bioinformatas, biologistas computacionais, matemáticos e físicos que estavam interessados em entender os organismos biológicos. E aí surge a biologia de sistemas. Não é que surge a partir daí, tá? A biologia de sistemas já existe há muito tempo, mas ela teve um boom também, né? À medida que tem essa enorme quantidade de dados. Por quê? Porque biólogos e bioquímicos e agrônomos, ou seja, quem está relacionado a estudar organismos, não tinha até o momento facilidade em lidar com grande quantidade de dados. Né? Então, as análises univariadas não permitem analisar, por exemplo, 20 mil genes. Né? Como é que você vai fazer para analisar a expressão de 20 mil genes via a nova, média e erro padrão? É inviável. Né? Então, a partir daí surgem várias ferramentas da biologia de sistemas que visam facilitar a análise desses dados e a integração entre eles, que é a parte mais difícil, né, de integrar os diferentes níveis ômicas. Tá? E a partir daí você consegue fazer, tendo esses dados em diferentes condições de seca, condições sob ataque de patógeno, ou numa folha senescente, enfim, você tem hoje, em Arabidopsis principalmente, você tem esses dados públicos. Né? Se você tem interesse em estudar um determinado gene, você vai nessas plataformas públicas de bioinformática e analisa praticamente tudo do gene. Onde é que ele está, onde é que ele é expresso, quando que ele é expresso, ele responde a hormônio, se ele responde a luz, se ele responde a patógeno, se ele responde a uma infinidade de coisas. Tá? Então, cada vez mais nós temos essas ferramentas que servem para nortear a sua hipótese. Tá? Então, até o próprio método científico ele se modifica um pouco porque quando você faz um experimento de proteômica e você não tem informação ainda sobre aquele organismo, você não tem hipótese. Então a proteômica vai te dar a hipótese. Então você começa um experimento sem hipótese. Tá? E isso no método científico ele não é bem aceito. Né? Mas obviamente que não dá para terminar um trabalho sem hipótese. A proteômica vai te dar uma hipótese e a partir daí você testa ela seguindo o método científico. Tá? E uma das vantagens da metabolômica sobre essas diferentes plataformas é que a metabolômica, as reações metabólicas são mais rápidas. Então, não necessariamente você precisa ter mudanças na expressão gênica e na síntese de proteínas para ter alterações metabólicas. Então, por exemplo, uma das características que a gente conhece da metabolômica é revelar fenótipos invisíveis. O que é isso? Se você olhar, isso aqui são dois mutantes, tá, de tirredoxina H2, é um trabalho feito no nosso grupo. Você tem aqui a planta selvagem e os dois mutantes. Se você olhar as plantas, seguindo aquela lógica da genética reversa, qual é a função desse gene? Né? A forma da folha é a mesma, a planta cresce muito semelhante, ela floresce no mesmo tempo, as raízes são iguais, o número de sementes são iguais, o fenótipo em si não tem muita diferença. Mas quando você vai fazer a metabolômica, né, que aqui você tem a quantidade, os metabólitos identificados nessas amostras, e aqui você tem o WT e os dois mutantes, o WT sempre em branco, porque ele está relativizado, né, então tudo que está em vermelho aumentou, tudo que está em azul diminuiu. E aqui do lado esquerdo você tem final do dia e final da noite, ou seja, você tem 2 pontos de coletas de material. Então veja que tudo que está em asterisco mudou significativamente. Tá? Então, você tem, para que o fenótipo seja muito, muito parecido com a planta selvagem, foi necessária uma mudança metabólica drástica. Tá? Então, tudo isso aqui aconteceu para que se mantenha de forma plástica, ou seja, você tem o metabolismo tem certa plasticidade para manter a homeostase do organismo. Tá? Então, o crescimento se mantém às custas de uma mudança metabólica bem drástica. Tá? Então,
isso aqui não necessariamente envolve expressão gênica. Tá? Então a mudança metabólica é muito mais perceptível do que a expressão de genes e, obviamente, mudanças no genótipo ou na mudanças epigenéticas. Tá? Então esse é um dos poderes que a metabolômica tem de revelar fenótipos invisíveis. Bom, quais são os desafios? Tá? No começo nós tínhamos análise de expressão gênica a nível de RNA sendo feita por microarranjo. Esse desafio a gente já rompeu, hoje a gente tem o RNA-seq que sequencia os RNAs, então é muito mais fácil. Então, o microarranjo era baseado principalmente em Arabidopsis, porque tinha o genoma sequenciado. É uma lâmina que a Affymetrix patenteou, mas nem chegou a terminar a patente porque o RNA-seq hoje sobrepôs ao microarranjo e praticamente quase ninguém usa microarranjo. Então, em termos de técnica, a expressão gênica a nível de RNA está muito mais avançada do que a proteômica e a metabolômica. Tá? Hoje nós conseguimos sequenciar o transcriptômica de qualquer espécie. Agora, em relação a proteínas e metabólitos é diferente. O que a gente está analisando tanto em proteínas quanto em metabólitos é apenas a ponta do iceberg, ou seja, existe isso aqui, a ponta do iceberg seria a quantidade de proteínas e metabólitos que a gente consegue identificar, e isso aqui seria o total de proteínas e metabólitos que existem no organismo. Tá? Então as técnicas, principalmente de espectrometria de massas, que são as mais sensíveis, não conseguem identificar separadamente todas as proteínas e todos os metabólitos. Então isso aqui é um mapa metabólico. Tá? Como é que a gente vai conseguir identificar todos esses metabólitos? Tá? É uma tarefa gigantesca. Estima-se que cada planta pode ter até 20, 30 mil metabólitos e a gente consegue analisar no máximo, assim, usando todas as plataformas, uns 1000 e pouco. Tá? Então a gente está longe de identificar todos os metabólitos. Isso é uma das limitações, dos principais desafios que a gente tem. Depois, não só depois, mas agora o que a gente tem de desafio é integrar todas essas ferramentas. Né? Então, fazer essa integração de dados e criar modelos, isso é um dos principais desafios. Tá? Tanto para a ecologia, a nível de ecológico do organismo, a nível de fisiologia da célula, a nível molecular. Tá? Então, a biologia de sistema se baseia basicamente nesses princípios: fazer a experimentação, fazer a integração de dados, fazer a modelagem e criar a hipótese. E aí você fica nesse ciclo até você entender completamente o organismo. Tá? Isso aqui, por exemplo, é uma rede metabólica que a gente vai explorar ao longo da disciplina. Mas isso aqui só tem metabólitos e as enzimas que correspondem a essas reações. Falta aqui genes, o DNA, a morfologia da planta, a fisiologia da planta, enfim. Como é que a gente vai fazer essa integração, que é um dos principais desafios atuais, tá? Bom, era isso que eu tinha para falar sobre genômica funcional. A gente vai continuar discutindo no fórum. Eu elaborei aqui 3 questões para a gente discutir. A primeira é só para se divertir, né? Só para nada de muito sério. Eu quero saber se vocês conhecem todos aqueles organismos modelo que eu coloquei lá. Tá? Então, coloca lá no fórum quem você conhece daqueles organismos modelo e por que eu coloquei. Isso pode ser até uma opinião pessoal, algumas são, obviamente. Por que eles são considerados modelos? Tá? Tem os organismos modelos de estudo, né, e tem os organismos modelos dos humanos, né, que são considerados modelos para mim. Obviamente que isso é uma opinião pessoal, e coloquem lá no fórum quem vocês consideram modelos, um homem e uma mulher. Além daqueles, eu quero que vocês coloquem para mim quem vocês consideram seres humanos modelos para a nossa sociedade. Tá? Eu queria que a gente discutisse também que, além dessas ferramentas que eu apresentei aqui, principalmente a genética reversa e as plataformas casômicas, quais outras a gente pode utilizar para entender a função dos genes em plantas. Tá? E qual é a vantagem da metabolômica sobre a transcriptômica e proteômica. Tá? Então esses são os tópicos que a gente vai colocar lá no fórum para a gente discutir. Ok? Um abraço. Tchau, tchau.